Olá, prezados futuros engenheiros, aqui é o professor França e na aula de hoje vamos estudar revisão de balanço material em regime permanente para processos físicos. Este vídeo será a parte 1, referente à disciplina de projeto de graduação em Engenharia Química 1. Bom, o princípio do balanço de massa vem lá da Lei de Lavoisier, onde em 1777 o Lavoisier disse que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a partir de reações químicas de combustão, principalmente, o Lavoisier percebeu que, mesmo os reagentes formando produtos, a massa permanecia constante, a massa inicial era a mesma que a final num sistema fechado. Se eu escrevo isso, agora ampliando esse conceito e colocando para sistemas abertos, matematicamente eu teria que a taxa de massa de uma determinada espécie A acumulada no meu sistema, então o acúmulo dessa massa é igual à massa de A que entra menos a massa de A que sai, mais ou menos a massa da espécie A que está sendo gerada e ou consumida. Então, se eu estou gerando, produzindo o A, eu vou somar. Se eu estou consumindo esse A, eu vou subtrair. Ou seja, se o A é um produto, eu somo. Se o A é um reagente, eu subtraio. Então, são as taxas. Se eu escrevo isso numa equação, o termo de acúmulo eu chamo dMA/dt. Então, é a variação da massa de A no tempo. dMA/dt é o acúmulo. Massa que entra, MA que entra. Massa que sai, MA que sai. E massa que gera ou consome é uma massa que reage, participa de uma reação. Então, MAR. Lembrando que o M maiúsculo, para a gente, M maiúsculo, que aparece aqui no acúmulo, será massa. Quilos, libra, tonelada, grama é uma unidade de massa. O M maiúsculo é massa, que aparece no acúmulo. Já o M minúsculo, que é a taxa que entra menos a taxa que sai, mais ou menos a taxa que reage, o M minúsculo é a vazão mássica. Então, são quilos por hora, libras por hora, toneladas por dia, miligrama por minuto, etc. M maiúsculo, para a gente, vai ser massa. E M minúsculo será vazão mássica. Então, essa é a nomenclatura adotada aqui na aula. Posso escrever, então, utilizando esses termos, um balanço material parcial para o A. Então, vou verificar o que acontece com a massa baseada na lei de Lavoisier, ou seja, a conservação dessa massa. O que acontece no meu sistema? Eu tenho um acúmulo dessa massa como sendo igual a massa de A que entra menos a massa de A que sai, mais ou menos a massa de A que reage. Se eu tomar todos os componentes, ou seja, fazer um balanço material total, vou levar em conta todos os componentes. Então, ficará o acúmulo de massa total é igual massa que entra menos a massa que sai. O termo de massa de reação, que gera ou que consome, ele acaba se cancelando, porque o Lavoisier mostrou lá que toda a quantidade de massa que reagia, ou seja, a quantidade de massa que era consumida, aparecia como uma quantidade de massa gerada. Então, a massa dos reagentes gera igual massa de produtos. Dessa forma, quando eu somo as massas geradas e subtraio as massas consumidas, esse termo acaba se cancelando. Logo, no balanço material total, eu só tenho o acúmulo, a entrada e a saída. Estas são as duas equações principais de balanço material, o balanço material parcial e o balanço material total.
Agora podemos fazer algumas aplicações em casos específicos. Num primeiro momento, vamos trabalhar com processo físico em regime permanente. O que seria um processo físico? É aquele processo onde não há reação química. Então, poderíamos citar processos de separação, como decantação, filtração, destilação, absorção e por aí vai. Evaporação, são exemplos de processos físicos, onde não há reações químicas. Não havendo reação química, esse termo aqui é cancelado. Portanto, cortamos, esse termo é zero nesse balanço material parcial. Agora, o que seria um regime permanente? O regime permanente é aquele onde não há acúmulo da massa dentro do meu sistema de estudo, do meu volume de controle. Então, se não há acúmulo, esse primeiro termo da derivada, que representa o acúmulo, é cortado, ele é zero. Portanto, cortamos aqui esse termo. De modo geral, para processo físico, ou seja, sem reação química, e regime permanente, onde não há acúmulo, as equações ficam simplificadas dessa maneira. Para o balanço material parcial, sobrou que a massa que entra é igual à massa que sai. E o balanço material total também, massa que entra é igual à massa que sai. A diferença é que no parcial eu estou falando da massa de um determinado componente, aqui um componente A genérico, né? Aqui eu estou falando da massa total. Então, o que entra é igual ao que sai. Isso você deve ter ouvido muitas vezes ao longo do curso, né? Balanço de massa, o que entra é igual ao que sai. Mas é em qual condição isso? Para processo físico em regime permanente. Então, a massa que entra é igual à massa que sai, seja de um componente, se for um balanço material parcial, ou total. Lembrando que aqui eu estou suprimindo o símbolo de somatória, mas essa massa que entra podem ser várias correntes, e essa massa que sai podem ser também várias correntes. Aqui só estou representando para ficar mais simples, mais didático. Massa que entra igual a massa que sai. Mas subentende-se todas as correntes que entram, todas as que saem, nos dois balanços. Bom, agora eu vou sugerir alguns passos para você aplicar uma técnica de balanço material. Isso aqui foi da minha vivência, resolvendo problemas, ensinando o balanço de massa. Então, eu tirei esse passo a passo. Porque um balanço material não existe uma fórmula perfeita para você resolver qualquer balanço. Cada problema, cada balanço, cada estudo se resolve de uma determinada forma. Então, eu tentei sintetizar da maneira mais geral possível para atender a maioria dos problemas. Como um primeiro passo, fica útil eu identificar, por meio de números ou de letras, as correntes do meu sistema e também identificar quais os componentes que eu tenho em cada uma dessas correntes. Posso fazer isso por meio de um fluxograma e também preenchendo uma tabela. No exemplo, como é a tabela de balanço de massa? Essa tabela eu coloco aqui a unidade das minhas vazões. E aqui embaixo, nessa primeira coluna, em cada linha vem os componentes. E a última linha é sempre o total, a somatória de todos os componentes. Aqui, na primeira linha, vem o nome das correntes. Então, tem aqui corrente 1, corrente 2, corrente 3, corrente 4. Poderiam ser letras também. E as vazões. Então, do componente A, na corrente 1, eu tenho 500 kg por hora. Do componente B, na corrente 1, eu tenho 200 kg por hora. Do C, do D e do E, eu não tenho nada. A soma total, então, deu 700 kg por hora, é a minha corrente 1. E assim por diante.
sempre o meu balanço material ele é representado por uma tabela. Então, essa tabela é sempre a resposta final do meu balanço de massa. Eu tenho que apresentar na forma de uma tabela, sempre com os meus componentes na primeira coluna e nas demais colunas as minhas vazões mássicas. Identificado por número ou letras as correntes e feita a tabela, então eu vou levantar as reações químicas, vou fazer um estudo quais reações químicas estão acontecendo, tanto as desejáveis quanto as indesejáveis, em série ou em paralelo. Vou observar quais são as reações químicas e quais são os componentes inertes, aqueles que não estão participando dessas reações químicas. Terceiro passo é escolher uma base de cálculo apropriada. Essa base pode ser vazões em massa, vazões em mol, ou quantidade de matéria, ou vazões volumétricas. Bom, agora eu preciso ter muita atenção para escolher a melhor base de cálculo. Se for em massa, por exemplo, quilos por segundo, libras por minuto, se eu estiver trabalhando com vazões em massa, o meu balanço material total fechará, com ou sem reação química, exceto para as reações nucleares. O Einstein descobriu, né, a conversão de massa em energia, a qual não foi considerada pelo Lavoisier. Então, nessas reações nucleares, ele não fecha. Porém, com ou sem reações químicas que não sejam as nucleares, sempre o balanço material total fechará. E quando eu digo aqui fechará, eu me refiro a o que entra é igual ao que sai. Ou seja, a massa que entra total é igual à massa que sai total, num processo com ou sem reação química. Se eu trabalho agora no balanço material parcial, ele vai fechar, ou seja, o que entra é igual ao que sai, apenas se eu estiver trabalhando em processo sem reações ou, se for um processo com reação, se eu estiver falando do componente inerte nesse balanço material parcial. Veja que se eu trabalho com um componente que é um reagente, a massa que entra desse reagente não vai ser a que vai sair, já que ele vai ser consumido dentro do meu reator. Por exemplo, se essa reação estiver dentro de um reator ou numa coluna de absorção e por aí vai. Então, o balanço material parcial só fecha se o processo não tiver reação ou se forem componentes inertes. Já em quantidade de matéria, ou mol, então estou falando em mol por minuto, libramol por hora, milimol por segundo, em mol. O balanço material total expresso em mol, as unidades, fechará sem reações químicas, então em processos sem reações químicas posso utilizar, ou se tiver reação química, a soma dos coeficientes estequiométricos dos reagentes deve ser igual à dos produtos. Então, por exemplo, eu tenho A mais B dando 2C. Aí eu tenho que o número de mol, ou a quantidade de matéria que entra, é igual a que sai, já que entrou 1 de A, 1 de B, e saíram 2 de C. Então, 1, entrou 2 e saiu 2. Se eu falo do balanço material parcial, aí ele só vai fechar para componentes inertes ou sem reações químicas também. Então, aqui eu posso acrescentar processos sem reações químicas ou componentes inertes, ou seja, sem reação, aqueles que não estão reagindo. Balanço material parcial. Por fim, se eu estou falando em volume, então metro cúbico por hora, litros por segundo, litros por minuto, as minhas vazões estão em volume. Aí o meu balanço material total fechará se eu não tiver reação química. Além de eu não ter reação química, o meu sistema deve ser líquido. E além de ser um sistema líquido, também a massa específica, o ρ, a densidade das correntes, tem que ser as mesmas, numericamente iguais. Então, para eu fechar um balanço material total, não pode ter reação química, não pode ser gás
e também não pode ter massa específica diferente, deve ser igual. Já se eu falo no balanço material parcial, ele vai fechar, ou seja, o que entra é igual ao que sai, só se eu tiver misturas líquidas ideais. Por exemplo, sabe-se que se eu adiciono 100 ml de água em 100 ml de álcool, haverá uma não idealidade, de modo que o volume final não será 200 ml, será menor do que isso. Então, preciso estabelecer que essa mistura seja ideal. Esse balanço em volume é muito utilizado quando eu trabalho com estações de tratamento de água, por exemplo, ou tratamento de efluentes, onde eu tenho que fazer dosagens de alguns produtos. E as minhas correntes têm densidade próxima da água, né? Balanço molar, por exemplo, é muito utilizado em colunas de destilação, onde todo o projeto da coluna tem que ser, geralmente, em termos de frações molares. Então, uma operação unitária que utiliza muito isso são as colunas de destilação. E o balanço de massa eu posso aplicar na grande maioria das operações unitárias e dos meus sistemas. Como um quarto passo aqui, temos escolher volumes de controle nos quais há maior incidência de vazões e composições conhecidas. Então, eu preciso iniciar os meus cálculos onde eu tenho mais vazões e onde eu tenho mais composições, de modo a facilitar a resolução do balanço material. Vamos ver um exemplo. Neste sisteminha eu tenho um tanque com um determinado reagente e um outro tanque com um outro reagente. Esse reagente limitante e esse o reagente em excesso. Estou colocando ambos para reagirem nesse reator. Então, no reator, vamos supor que todo o reagente limite que veio desse tanque foi consumido, porém sobrou um determinado excesso, além de ter sido formado um produto. Então, essa mistura vem para cá, contendo o meu reagente em excesso e o meu produto. Vamos supor que o produto seja menos volátil. Então, do reator veio para a coluna de destilação e o produto menos volátil foi estocado nesse tanque. Já o meu reagente em excesso mais volátil saiu pelo topo da coluna e veio para cá. Ele foi reciclado, já que ele é um reagente em excesso. Posso reciclá-lo para reagir novamente no reator. Agora vamos ver os diferentes volumes de controle que eu posso estabelecer dentro desse sistema. Vemos que há uma infinidade de volumes de controle. Por exemplo, esse VC1, em vermelho, seria um volume de controle global, que nós chamamos. Ele engloba todo o meu processo, então está em torno de tudo. Considera a corrente que entra aqui saindo desse tanque, a corrente que entra saindo desse tanque, então tenho duas correntes de entrada, e uma única corrente de saída, que é a do meu produto formado aqui no reator. Esse é o volume de controle VC1 global. Agora, eu posso também fazer esse volume de controle num único equipamento. Ao invés de ser global, posso fazer só num equipamento. Por exemplo, o meu reator. Então, o que entra aqui no reator são essas duas correntes, estão entrando nesse volume de controle amarelo, VC3, e saindo uma única corrente aqui, com o meu produto e o reagente em excesso. Posso fazer também, ao invés de ser um único equipamento, em dois equipamentos ou mais. Então, tracei aqui um volume de controle VC2 verde, agora englobando o reator e a coluna de destilação. Observo duas correntes entrando e duas correntes saindo. E faço aqueles meus cálculos, balanço material parcial, ou por componente, ou total, em massa, ou volume, ou número de mol. Aí eu vou observar se são componentes inertes, se as densidades são as mesmas, todas aquelas condições que nós detalhamos no item 3. Posso fazer num ponto de mistura também. Tenho aqui VC4 e VC5. No VC4, tenho
uma corrente entrando aqui nesse volume de controle azul e outra corrente entrando. Duas correntes entrando e uma saindo. Portanto, todas as composições aqui são diferentes. Tem uma determinada composição aqui, outra aqui, e gerou uma terceira composição. A soma desses dois deu esse terceiro. Agora, veja no VC5. Tenho uma única corrente entrando, que é essa de vapor de topo, que condensa depois num condensador aqui no topo da torre de destilação. Tenho uma corrente, porém tenho duas correntes saindo. Uma que é o refluxo e outra que retorna como destilado para o meu reator. Essas duas correntes saindo se dividem dessa corrente que entrou, nesse ponto que, aliás, não é mais um ponto de mistura, seria um ponto de divisão, de separação. Nesse caso, como eu tenho uma linha principal que se dividiu em duas correntes, todas as três composições são iguais, a composição não muda, porque aqui a corrente apenas se dividiu em quantidade, mas a composição dela não muda. Já aqui não. Quando eu tenho duas correntes entrando, elas têm composições diferentes e isso vai gerar uma terceira corrente com composição diferente. Como uma quinta etapa, eu tenho então a aplicação das equações de balanço material total ou balanço material parcial, bem como equações auxiliares. Então, às vezes, o balanço material total e o parcial não são suficientes para eu resolver o meu problema. Aí eu vou precisar aplicar algumas outras correlações, algumas relações, equações. Por exemplo, razão de refluxo em sistemas de destilação, relações de equilíbrio, posso ter em sistemas tanto de evaporação como de absorção, por exemplo, e equação da continuidade, quando eu tenho diâmetro e velocidade da minha tubulação, entre outras equações que podem auxiliar na resolução juntamente às equações clássicas que mostramos anteriormente para resolvermos o nosso problema. Por fim, a sexta etapa é estabelecer linhas de raciocínio sobre a tabela de vazões para conferir o fechamento do balanço. Essa sexta etapa pode ser feita em conjunto com a quinta para auxiliar também nos cálculos. Como exemplo, vamos retomar aquela tabela de balanço de massa. Vamos supor que a corrente 1 e a corrente 2 estão sendo misturadas para formar a corrente 3. Então, teria a corrente 1 se misturando com a 2, por exemplo, num tanque de mistura, e gera uma corrente 3 que sai desse tanque. O que seria essa linha de raciocínio? Essas linhas de raciocínio seriam traçadas dessa forma, onde eu sei que a corrente 1 mais a corrente 2 tem que gerar a 3. Então, a 1 com a 2 vai me dar a 3. Em termos de coluna, então, tenho 500 mais 500, dando 1.000. 200 mais 0, dando 200. 0 e 300, 300. 0 e 300, 300. 0, 0 e 0. Se eu somo o total, 700 com 1.100, vai dar os 1.800. Se eu faço o cálculo olhando essas linhas de raciocínio, eu dispenso a utilização dos balanços parciais, balanços totais. Posso somar linha por linha e verificar a minha coluna. Vamos estudar agora algumas formas de expressar composição. É importante sabermos isso para os balanços materiais parciais, onde será necessário utilizar a composição para determinarmos a massa de um certo componente no meu balanço. Primeira, a forma mais clássica é por fração mássica. A fração mássica vamos representar pela letra X maiúscula. O que seria a fração mássica? É a massa da espécie ou componente A sobre a massa total da corrente. Então, a vazão de A
sobre a vazão total. A fração molar, consequentemente, é o número de mols de A sobre o número de mol total. A vazão molar, posso chamar também de quantidade de matéria, como é o termo oficial. Por fim, temos a fração volumétrica, então seria volume de A sobre o volume total, ou vazão volumétrica de A sobre a vazão volumétrica total. Então, VA sobre Vzão. X é a fração molar, X é a fração mássica e XV estou chamando da fração volumétrica de A. Lembrando que, para gases ideais, essa fração volumétrica e essa fração molar são iguais. Então, para gases ideais, porcentagem molar é igual a porcentagem em volume. Posso representar, além de fração mássica, molar e volumétrica, por partes por milhão. É muito comum quando eu estou trabalhando em estações de tratamento, por exemplo, ou colunas lavadoras de gases, trabalhar com partes por milhão. O que seria ppm? Parte por milhão. Seria quantas unidades de massa da espécie A eu tenho em 1 milhão de unidades de massa total. Posso trabalhar em massa ou em mol, então esse ppm tem que deixar claro se ele é um ppm em massa, em mol, em volume. Se for em massa, então seria, por exemplo, quantos quilos de A para cada 1 milhão de quilos de massa total. Em equação, teríamos massa de A sobre 10 a sexta. A conversão de fração mássica para ppm é a fração mássica vezes 10 a sexta. Como a fração mássica seria a representação de unidades de massa para cada uma unidade, se eu multiplico por 1 milhão, eu teria o ppm, que é a quantidade de massa para cada 1 milhão de unidades. Então, ppm seria a fração mássica vezes 1 milhão. Em soluções aquosas, é comum estabelecermos uma correlação para a água. ppm de um componente A numa corrente de água, então seria a massa de A sobre a massa de água. Considerando que a massa de água é muito maior que a massa de A. Então, ao invés de eu colocar a massa total aqui embaixo, eu estou considerando só a água, porque ela é muito superior a massa do componente A. Então, se eu somasse ele para dar o total, seria irrisória a diferença. Agora, como eu estou trabalhando em ppm, eu estou falando de uma massa de água de 10 a sexta, de 1 milhão. Se eu trabalhar em miligramas, 1 milhão de miligramas seria o mesmo que 1 quilo de água. 1 milhão de miligramas de água é a mesma coisa que 1 quilo de água. Só que a densidade da água ela é 1 quilo por litro, aproximadamente. Então, se eu falo 1 quilo de água, é a mesma coisa que eu falar 1 litro de água. No final, o ppm ficou massa do componente A em miligrama por litro de água. Logo, quando trabalhamos com soluções aquosas, é comum dizer que o ppm de um componente A é a mesma coisa que a concentração desse componente expressa em miligramas por litro. Agora, para misturas gasosas, eu posso aplicar um outro conceito muito utilizado. O ppm seria o volume de A sobre o volume total. O volume de A, expresso em centímetro cúbico, seria dividido por 10 a sexta centímetros cúbicos de gás total. Só que 10 a sexta centímetros cúbicos é a mesma coisa que 1 metro cúbico. Portanto, a quantidade em ppm do componente A seria o volume dele em centímetros cúbicos para cada 1 metro cúbico de mistura gasosa. Existe ainda a parte por bilhão. Essa era a parte por milhão, 10 a sexta, e tem a parte por bilhão, 10 a nona. Então, só muda o expoente, que era 6, ficou 9. É unidades de massa da espécie A
sobre 1 bilhão de unidades de massa total. Trabalhando novamente em soluções aquosas, agora eu teria 10 a nona miligramas de água, considerando a unidade de massa de A em miligramas. Só que 10 a nona miligramas é 1 tonelada, e 1 tonelada de água ocupa um volume de 1 metro cúbico, já que a densidade é 1 kg por litro. Então, 1 tonelada, que seriam 1.000 quilos, seriam 1.000 litros. 1.000 litros é 1 metro cúbico. Logo, ppb, parte por bilhão do componente A, é a mesma coisa que a concentração, expressa em miligrama por metro cúbico de água. Por fim, temos a composição expressa em umidade, muito comum nos processos de secagem. O que seria a umidade em base seca, umidade em base úmida? O nome já diz, base seca. Então, embaixo eu não estou considerando a água. Portanto, a umidade é a massa de água, ou seja, massa de umidade, sobre a massa de sólido ou de ar. Em processos de secagem, trabalhamos as duas fases, fase sólida e fase ar, sem água. Então, aqui embaixo, massa de sólido ou de ar sem água. A equação fica umidade em base seca, é a massa de água sobre a massa de sólido, ou a massa de ar. Já a umidade em base úmida, o nome já diz, base úmida. Então, estou considerando o meu sólido e o meu ar com a água. Seria a massa de água sobre a massa de água, novamente, só que somada ao sólido ou ao ar. Se eu pego a massa de água e somo com o meu sólido ou ar, na verdade, isso aqui é uma massa total. E a massa sobre a massa total nada mais é que a fração mássica. Portanto, umidade em base úmida é a mesma coisa que a fração mássica de água. Relembrando como procedemos para a resolução de um problema de balanço material. Primeiramente, identificamos as correntes e os componentes. Através de números, letras, montamos uma tabela, um fluxograma. Depois, fazemos o levantamento das reações químicas. Também identificamos quem são os inertes. Terceiro passo, escolher uma base de cálculo adequada. Se é massa, se é mol, se é volume, quais as condições para facilitar o meu cálculo. Quarto, escolher os volumes de controle apropriados, sempre visando onde eu tenho mais informações, mais vazões, mais composições conhecidas. Quinto passo, aplicar as equações de balanço de massa e equações auxiliares. Então, aqui vem a parte dos cálculos. E, por fim, que eu posso fazer também junto aos cálculos, é estabelecer linhas de raciocínio na minha tabela de balanço material. A partir desses passos, tenho certeza que vocês terão mais facilidade e mais confiança para enfrentarem os problemas de balanço material. Aguardo vocês na segunda parte desta aula. Bons estudos e sucesso!